Para! Não vê o sinal que a gente combinou? Produção, mas o que é isso? Todo programa de auditório, todo programa legal sempre tem um músico, um mordomo e vocês me arrumam isso? Olha, até a cadeira faz barulho. Da onde é que vocês tiraram esses móveis? Roubaram a bancada de uma recepção de hotel? Mas enfim, esse é o programa Paulo Goethemus e a gente faz ele ser melhor com o que tem. Quem que tu é? O quê? Hã? O quê? Tu é o quê aqui? O que tu tá fazendo aqui? Ué, sou teu assessor. Hã? Tua assessora. Tu foi contratada pra ser minha assessora no programa? Tu que é um músico, a banda que disseram que ia ter? Um mordomo? Bom, vamos ver o que vai dar isso, né? Mas no programa Paulo Goethemus de hoje nós vamos falar sobre a depressão. Depressão com um palhaço do meu lado? Giovanni Piano, vem pra cá. Bom dia, tudo bom, Paulo? Tudo bem? E aí, tudo bom, Giovanni? Tudo bem, obrigado. Giovanni Piano é psicólogo, já esteve comigo no primeiro programa e deu o maior ibope, por isso que eu tive que chamar ele de novo. Giovanni Piano, isso aqui não é o Jô Soares, né? Tu já notou que isso aqui virou uma palhaçada. Mas me diz uma coisa, depressão com uma palhaçada combina? Combina, é um contraponto bem interessante, bem interessante. Tu acha que o rir previne, consegue fazer com que a depressão cada vez se afaste mais da pessoa? Acredito que sim. Tem estudos bem interessantes, isso é um dado bem científico, né? Eu tenho que trazer esse lado também, de que estados mentais de pensamentos otimistas, de vivências e crenças otimistas, de bom humor, de exercício disso, porque é um exercício, né? Nem todo mundo tem essa habilidade, alguns têm para mais, outros para menos, de empatia com as pessoas, com as coisas, ajuda sim no estado mental da pessoa, principalmente referente à depressão enquanto uma patologia, principalmente em depressões leves ou moderadas, ajuda sim, ajuda muito. O que é a depressão? A depressão é um transtorno afetivo grave, né? É considerado uma das patologias mais incapacitantes do ser humano hoje em dia. Impede a pessoa muitas vezes de sair de casa, de trabalhar, de manter seu círculo social. Só que, ao mesmo tempo, ela caiu um pouco na vala comum do senso da sociedade, que pega determinados termos e descaracteriza. Por exemplo, é importante também a gente diferenciar a tristeza da depressão, né? Porque eu ouço muito isso, ou até para mim também, de repente tu já ouviu, porque a tristeza é uma das emoções humanas, né? Assim como o riso, o humor, o choro. Poxa, tu tá aquele dia mais triste, mais introspectivo, né? Que tu tirou para ti, para teus pensamentos, e acho saudável elaborar. isso, né? Justamente, sim. Até para se autoavaliar. Sim, justamente até para te conseguir alcançar esses estados de humor. Exatamente. É preciso, muitas vezes, tu fazer um retiro para ti mesmo, fechar determinados ciclos, né? Para te conseguir voltar e resolver determinadas situações. Então, muitas vezes, tu tá triste, mas tu tá deprimido. Quando na verdade não. Então há uma supervigilância, né, da sociedade como um todo e de medicações, né, onde hoje em dia não é muito permitido ao ser humano demonstrar suas emoções. Seja do choro, seja do riso, se tu ri muito. Mas o que tá rindo? Porque tu tá tirando alguém da zona do conforto dele. Sim. E a mesma coisa... Eu não estou bem, você está rindo, você está me incomodando. Justo, sim. Uma emoção básica como o choro, hoje em dia, puxa vida, mesmo quando tu está sozinho na tua casa, no teu apartamento, em determinados momentos, é importante sim tu colocar para fora todas aquelas emoções que estão ali trancadas, porque senão cedo ou tarde elas vão vir à tona. Isso é um dado, elas vêm na forma de doenças psicossomáticas, batimentos cardíacos acelerados, problemas cognitivos também de percepção, que tu vai começando a te afundar num ciclo mental onde tu não consegue, tu não te permite mais expressar determinadas emoções. Ou seja, existe um padrão muito perigoso hoje na sociedade, que é uma padronização quase um tanto robótica, de todos iguais, uma coisa meio amorfa. Sim. Sabe? O cara não está nem alegre, nem está triste, parece uma estátua, uma coisa, um monolito de pedra. Ambulante. Isto, justo, né? Isso nos descaracteriza enquanto humanos, né? Nós somos seres emotivos, né? Então é importante resgatar isso.
fazer esse contraponto da tristeza. A tristeza é uma emoção básica do ser humano. A tristeza, a gente pode dizer que é uma dor moral. É uma dor moral. Não é uma patologia, tá? Vamos começar já a distinguir isso, não é uma patologia. É uma dor moral. Em que sentido? Tu estás triste porque tu não foi selecionado para aquela vaga de emprego que tu queria. Ou porque o namorado te deixou, ou a namorada te deixou, ou porque o pai e a mãe não te entenderam, não te entendem, ou porque o estilo de vida que tu leva não corresponde àqueles anseios que tu tem no teu íntimo, né? E aí tu te sente meio desconfortável onde tu tá, na sociedade onde tu tá. Isso pode te levar a estados de tristeza. Pois é, muitos nãos, né? Justo, sim. E é importante tu te permitir isso, porque justamente esta reflexão que vai te permitir sair disso, desse ciclo, né? Porque a partir do momento que tu te bloqueia, tu não te permite, tu vai continuar nessa roda viva e não vai conseguir sair dela. Então é importante isto, né? Não tem nenhuma aguinha para nós? Pô, lá no Jô Soares tem pelo menos uma canequinha bonita, mas tá né? calor, né? Tá quente também, sim. né? Pelo menos uma aguinha pra gente, né? Por favor, sim. Faz favor, uma. Tá, eu vou dar pro senhor. Ai, desculpa. Opa! Foi sem querer. Opa, obrigado. Isso pode, produção? Nossa, Paulo. Foi sem querer. Isso é uma palhaçada, né? Ah, isso é uma palhaçada. Literalmente, um assistente palhaço. Isso, Tava quente. tu acredita que com isso na tua vida a gente consegue ficar deprimido? Não tem como. Mas eu acho que a vida é isso aí, né? É isto, Paulo. É uma eterna palhaçada. Olha Agora, só. pode botar uma aguinha mesmo pra mim, que eu tô com sede. Mas sem tomar. Não, mas sem tomar banho. Não, e o mais interessante é que arrumaram um palhaço bebê ainda, né? Uma criança. Veio de fralda, Quanto? 2 bicos. E por que essa fralda? Porque tu não deixa eu fazer xixi, daí eu vou xixi na fralda. Olha, tomara que não faça aqui, não. É, Mas se fizer. sem fedor, sem tranquilo. odor. Não passa. Mas Então, aí é que tá. isto, Paulo, o que essa situação aqui nos permite tirar, né, de lição? Ela foi ensaiada, tá? Eu confesso. Eu não sabia. Vem aqui, meu palhacinho. Tá? O que essa situação, né, que para mim foi inesperada, né, virar de te derramar água, o que nos tira para o dia a dia de lição? Que nós não temos controle nenhum sobre as situações. Tá? Veja bem, quando muito mal e porcamente, mais para mal, nós mal gerenciamos as nossas próprias demandas internas, a nossa própria vida, né, a nossa própria direção. E a gente vai querer ter a pretensa ilusão ou onipotência de querer ter um controle sobre as circunstâncias, sobre a ação e as demandas do outro. Não tem como. Nós não somos esse super-homem, essa super-mulher. É importante a gente se colocar num pé de humildade, nos tranquilizarmos quanto a isso. Então, qual é a melhor situação? A que tu tiveste. Leva com bom humor. O humor é uma ótima ferramenta para a resolução de conflitos. Claro. Tá? Que ele permite tu clarear uma situação que possivelmente estaria nebulosa, que poderia gerar um conflito. Mas tem situações que tu não consegue levar no bom humor. E aí como é que fica? Eu vejo assim, ó, algumas situações. No caso dela, a gente viu claramente que foi um acidente. Combinado, mas foi. Eu vou dizer que foi. Como, eu te digo assim, ó, como quase a maioria das coisas que acontecem na rua. Uma pessoa que esbarra em ti, ela nem te conhece ou não me conhece muitas vezes, né? Esbarrou ali, não foi de propósito. Ela não fez aquilo ali, vou dar um empurrão no Giovanni. Não, né? Ou no ônibus, né? Ou numa loja, ou num restaurante. Aliás, é às vezes as importante pessoas isso. até perdem uma oportunidade de conhecer alguém legal. Justamente. Até o amor da sua vida. Claro, é o que eu ia colocar. Que o bom humor, enquanto ele é inteligente e sem sarcasmo, no caso, tu não fizesse sarcasmo dela, tu usou um humor inteligente, o que é ótimo. Tu riu com ela, a gente riu com ela, não Isso, dela. não dela. E isso é importante. Tá? Ele permite essa conexão entre as pessoas. Né? Tu te conectou com ela, ao invés de que, se fosse possivelmente uma pessoa que não lida bem com seus afetos, já está naquela... Porra aqui, como surtada, né? Isso, naquele vício mental, né? De ranço, de rancor, porque as emoções viciam, né? São como uma droga, elas viciam. Aí nenhum tipo de humor tira ela daquele ranço, né? Justo, é importante uma interferência externa, de pessoas, amigos, familiares, nesse sentido, sim. Ou de um psicólogo. No caso, sim, aí nós entramos no caso da depressão. Né? A gente até então está falando da questão da tristeza, das casualidades do dia a dia. A depressão em si, quando a tristeza, clinicamente agora falando, quando a tristeza, falta de ânimo, o que a gente chama um termo técnico, avolia, né? Que é a falta de vontade para as coisas, perdura por mais de 2 semanas,
diariamente ou quase todos os dias. Então, veja bem, é um critério bem rígido. Específico. Isto. Não é tu fica triste hoje, fica triste semana que vem, tem depressão. Não. É preciso, consecutivamente, após 2 semanas, sim. Aí pode-se levantar a hipótese de uma depressão. E o critério do diagnóstico, por isso é importante a pessoa procurar um profissional capacitado para isso, no caso, um psicólogo ou um psiquiatra, que estudaram para isso, sabem fazer um psicodiagnóstico, que o critério para a depressão, que a gente usa muito o DSM-5, também o CID-10, no meu caso eu uso o DSM-5, tá? São manuais. O DSM-5 é um manual de psiquiatria. Uma pílula. Né? São 9 itens para caracterizar se uma pessoa tem ou não depressão. Sendo que desses 9 itens... Tipo uma avaliação em cima do... Justo. Desses 9 itens, 5 têm que estar presentes e 2 obrigatoriamente presentes. Se desses 2 que obrigatoriamente têm que estar presentes não estão presentes, então, então o paciente não tem depressão. Ele pode estar passando por uma fase de luto, ou uma tristeza profunda. Mas aí ou também uma vai muito melancolia. da consciência do psicólogo de ser correto, né? Com não certeza. Estou duvidando, mas... Não, concordo. Não. Há bons e maus profissionais em todas as áreas. Mas... Hoje em dia, o que existe muito? O psicólogo de balcão de farmácia, ou o médico de farmácia. Sim. Porque muitas vezes... Terapeutas de rua. Sim, porque tu fazer uma psicoterapia é um método de autoconhecimento. E vamos ser sinceros, as pessoas se auto-boicotam. Quem é psicólogo sabe disso. Há pacientes que param a terapia justamente naquele momento que tu tá cravando na feridinha dele. Mas é para justamente superar e não precisar mais de ti enquanto psicólogo. Porque a intenção da terapia é libertar a pessoa, não segurar a pessoa por 2, 5, 10, 20 anos. Eu não acredito nisso. A minha intenção enquanto profissional é libertar o ser. Tá, tu não precisa mais de mim, agora tu consegue caminhar com as tuas próprias pernas. O dia que tu precisar, eu estou aqui. Então é nesse sentido. Então, só que para muitas pessoas, tira daquela zona de conforto. Então o que é mais fácil? Chega na farmácia, eu ando meio triste, eu não consigo dormir, estou com insônia. Me dá um remédio, taca remédio em cima. Então, é um paliativo. Isso que é pior, né? Porque é uma automedicação. Até porque o remédio ele acaba viciando, né? Sim. Tu sente uma pequena tristeza, tu já vai correndo buscar o remédio, porque ele te deu um alívio ali, imediato. Sim. Mas isso não quer dizer que tratou. Correto, justamente. Tu tira o remédio, os sintomas voltam novamente. Exatamente. O que eu acredito muito no caso da medicação, e eu já fiz isso, já tive pacientes com síndrome do pânico, um exemplo, em que, concomitante à psicoterapia, eu encaminhei ele, sim, o paciente, para atendimento psiquiátrico. Porque no estado em que ele estava, ele necessitava de medicação para conter as crises de pânico. Mas veja bem, concomitante. Agora, uma pessoa sozinha ir numa farmácia e comprar medicação psiquiátrica não é aconselhável. É preciso um diagnóstico correto, porque senão tu vai estar tomando uma medicação que supostamente é para depressão, mas tu vai ver na bula, ele também serve para outros transtornos que tu não tem. Quando muitas vezes tu nem tinha depressão. Então tu vai estar cavando toda uma desordem neuroquímica cerebral que mexe com toda essa questão hormonal e neuroquímica. Então é algo muito sério. Mas o que é importante para as pessoas saberem é isto: vivam suas emoções. Tá com vontade de chorar, tá com vontade de rir, faça isso. O problema são os extremos, né, Paulo? Os extremos. A partir do momento em que em que essa tristeza começa a afetar teu convívio social, a tua produção enquanto trabalho, a tua produção enquanto intelectual, aí sim, aí vamos acender uma luzinha amarela ou vermelha, aí sim é o momento de procurar um profissional. Vamos dar um breakzinho, a gente já volta. Tá, chega, deu, tá? Já teve teu minuto de fama, deixa eu continuar minha entrevista aqui agora, tá? Giovanni, terapia de riso, droga, terapias alternativas, tudo cura depressão? Eu coloco como, sim, terapias complementares, né? Funciona assim a terapia do riso, né? Tem um médico que foi muito, muito famoso, o Pat Adams, até tem um filme com o nome dele, né? Que com certeza ela deve ter assistido, eu assisti. Geralmente quem faz psicologia é obrigatório esse filme, onde é feito esse tipo de terapia do riso com pacientes.
Tá? Geralmente pacientes que estão em tratamento mais gravoso. Em Porto Alegre tem muito isso com crianças com câncer também. Isso. Tá? Onde pessoas levam fantasias de super-heróis, né? Homem-Aranha, Batman, Super-Homem. Desculpa te cortar, mas antes que eu me esqueça. Sim. A depressão, ela também causa problemas físicos? Ela pode ser um caminho pro câncer, sei lá, para uma dor no corpo, uma dor muscular? Sim. Existe essa possibilidade? Existe, sim. Cientificamente já se admite que ataques cardíacos, tá? Ele aumenta a incidência de um possível ataque cardíaco, tá? De estados depressivos ou estados mentais com baixa frequência, no sentido de uma ausência de positividade ou uma avolia para as coisas. Eu li em algum lugar, não lembro aonde, que o índice de câncer provocado pelo estado de depressão é muito grande. Sim. Eu não me lembro na época, acho que 45% de cânceres em pacientes era em função... Vinha, né? Sim. Em função da depressão. Porque a depressão em si, quando a pessoa está numa depressão profunda, mesmo, vamos dizer assim, o que é a depressão? É uma morte simbólica. Né? Ela desistiu de tudo. Desistiu, né? Desistiu de tudo. Olha, Então, olha o que é a cadeira que me colocaram aqui, né? Ela desistiu de tudo. Então, é uma morte simbólica. Ora, o que teu corpo, né, o teu cérebro vai interpretar? Fulano desistiu de viver. Então, o teu corpo começa a trabalhar para traduzir isso em realidade. Essas são as doenças psicossomáticas, que são estudadas nas universidades. Existe uma disciplina específica para isso. É uma cadeira científica, eu acho importante falar isso, porque ainda está meio no senso comum. É ciência, não é? Né? Então, ela altera estados cognitivos também. Uma pessoa em depressão, ela não começa mais a conseguir ter uma percepção clara das coisas, ela começa a interpretar as coisas de modo errôneo. Sim. Né? De modo a se sentir sempre a vítima ou a culpada das situações, quando na verdade muitas vezes não. Então, coração, estados, vários níveis de câncer. E outros problemas, eu diria... Obesidade. Sim, eu ia dizer problemas menores, como obesidade, insônia. Os dois excessos estão presentes na depressão. A ausência de sono ou uma demanda muito grande de sono. A anorexia também, também está presente. E em crianças e adolescentes é interessante, a depressão, muitas vezes o humor se manifesta de uma forma agitada. Então, a pessoa está deprimida e ela está sempre irritadiça. Isso, né? Isso é também um sintoma da depressão. Porque o deprimido não é aquele que fica num cantinho choramingando, não. Muitas vezes aquela pessoa... Ele pode se manifestar de várias formas, Sim, até agressividade. Justo, correto, perfeito. Mas eu te interrompi, estávamos falando sobre a terapia do riso, terapias alternativas e remédios. Sim, correto. Funciona, eu acredito muito em terapias alternativas, terapia do riso, no sentido de que elas proporcionam uma mudança do estado mental. E ao produzir uma mudança do estado mental, tu promove uma mudança da cognição, da percepção do sujeito. Claro, isso não vai ser naquele primeiro minuto que tu está ali, mas já vai ser um pontapé inicial. Geralmente numa segunda visita, numa terceira visita, o paciente já começa a se abrir, né, esse seu leque de percepção, e começa a sair daquele estado mórbido, né? Ou de, muitas vezes, ideação, ideação suicida, ideação de morte. Né? É importante, sim, eu acredito nisso. Eu acredito que tudo que sirva para tirar o ser humano do poço e proporcionar a ele uma visão mais positiva da vida, ou uma interpretação dos fatos que não é tão rígida e rigorosa como ele se impõe, é válido. Eu me lembro que quando eu era criança, eu tinha acho que uns 13, 14 anos, nós morávamos em Santa Rosa, e do lado da nossa casa tinha um terreno. Ali, volta e meia, tinha circos. E a minha afinada avó, quando eu não estava bem, ela dizia assim: leve esse menino para ver o palhaço. Leve esse menino para brincar no circo. Ele vai ficar legal, ele vai ficar bem. Interessante isso, né? Como tem certas... como o humor, porque o circo, ele remete ao humor, adrenalina, né? Aquela coisa das motos, do picadeiro, enfim, uma série de coisas legais que acontecem no circo. Como tem certas situações que realmente contribuem para que a gente mude o humor. Justo, claro. Aí eu vou usar um termo mais técnico, mas aí a gente entra na questão da arte-terapia, ludoterapia, que é brinquedo, ludo, né? E a arte-terapia são importantes, coisa que o mundo moderno
perdeu. Sim. Talvez na tua fase da infância e na minha também, ou na nossa, a gente brincava mais. A figura do palhaço mesmo, de uma certa forma, ele ficou... A gente subia em árvore, brincava. Ficou meio virtualizado, ficou uma coisa meio... Sim. Né? Se perdeu aquele mundo mítico dos contos, das fadas, das histórias, todo esse mundo arquetípico, que é importante, que alimenta nosso inconsciente, alimenta a nossa fantasia. Isso é importante. Hoje isso, de certa forma, está retornando através das pinturas. Né? A gente vê muito esses livros de pintar, de desenhar, o que eu acho interessante, como complemento. Eu acho interessante, a pessoa precisa se permitir se expressar, porque muitas vezes, através da arte, tu está expressando o teu inconsciente ali. Tá? Tanto que existem técnicas para análise de desenhos de mandalas, análise de desenhos da figura humana, da natureza, da casa, da árvore, etc. As já são testagens mais específicas. Mas tu te manifesta, sim, nos desenhos, na arte. E a ludoterapia, ela é importante. Nós temos isso. É importante não cortar isso do ser humano. Você, como psicólogo, a gente volta a falar sobre remédio, né? Sim. Desculpa, mas eu sou contra remédio. Dentro da psicologia também pode se aplicar terapias alternativas, como tu estava falando agora, tipo reiki, mandalas, essa ludoterapia. Tá, ótima a tua pergunta, sim. Ou é só remédio? Não, assim, do remédio. Tá? Remédio, só quem pode receitar é o psiquiatra. Tá? O psicólogo não pode. O psicólogo não pode? Não pode receitar. Só o psiquiatra. Isso. Mas aí o estágio já está bem mais avançado, então. Sim. Porque a psiquiatria me lembra, nos remete à loucura. Sim. O médico psiquiatra, o que é? É aquele estudante de medicina que se especializou na psiquiatria. Então, ele é o psiquiatra. Tá? Então, pela lei brasileira, só ele pode receitar. Em outros países, o farmacêutico pode receitar, o psicólogo. Mas no Brasil, o médico pode. Graças a Deus, né? Tá? Graças a Deus. Tá? Então, que nem o exemplo daquele paciente que eu te citei. Ele estava já num caso muito grave de síndrome do pânico. Então, eu mesmo fiz o encaminhamento dele para um psiquiatra. Ele continuou a terapia. Tu não indica, então, um remédio? Não, embora a gente estuda psicofarmacologia, a gente estuda todas as patologias. É psicofarmacologia, são os fármacos que atuam sobre o cérebro. Né? Tá? Só nós não podemos. Acho que eu nunca ia conseguir estudar medicina. Nós não podemos receitar, porque isso é uma atribuição do médico. O que eu posso fazer? Pegar o meu receituário, porque a gente não faz receita, e encaminhar o paciente, encaminho Vossa Senhoria, o paciente tal, para uma avaliação, para a medicação. E cito ali, põe o código do DSM-5, ou do CID-10, para o psiquiatra lá saber, olha, uma hipótese diagnóstica é esta, e aí ele vai fazer também uma entrevista diagnóstica com o paciente e vai receitar o remédio. Terminou a consulta psiquiátrica, o paciente volta para a psicoterapia e, concomitantemente, continua com a medicação. Em alguns casos graves. Uma depressão grave, eu não hesitaria também. Porque numa depressão grave, a pessoa já está com uma ideação suicida, já está com pensamentos de morte, já está com uma baixa autoestima. E, como eu te disse, a psicoterapia é um processo de autoconhecimento. Não existe mágica, nem em consultório médico, nem em consultório de psicologia. Isso é importante as pessoas saberem, porque muitas vezes as pessoas têm um problema de longos anos e querem que em uma sessão terapêutica, ou até mesmo de terapia alternativa, que tu resolva o problema da vida delas. Isso não existe, Só se o cara for um charlatão. No caso, eu não sou. Dentro das terapias alternativas, dentro da espiritualidade, quando um paciente está com depressão... a primeira coisa que se fala é obsessores. Eu não acredito nisso. Tá? Eu acho que dentro da espiritualidade, muitas vezes, se olha para um paciente com depressão, que no caso nem é diagnosticado como depressão, mas como uns sintomas de pessoas que não estão bem na vida, mas então tem um obsessor. Vamos parar com isso. Sim. Nem tudo é espiritual. Concordo plenamente. Não dá para achar que isso é espiritual, Sim. Não. Nós somos seres humanos, nós temos sentimentos, temos emoções, temos toda uma parafernália por interna que também precisa funcionar. Justamente. E é ligado a emoções e principalmente a fatores externos. Então, cuidado, nem tudo é espiritual. Concordo plenamente contigo. Agora eu vou falar o Giovanni enquanto cidadão, não enquanto psicólogo. Porque para a psicologia enquanto ciência, essa questão espiritual ainda está em aberto, então eu não posso falar pela psicologia, mas o Giovanni enquanto cidadão pode. Eu acredito também nesse viés espiritual,
na minha vida Sim, diária. existe, né? Sim, mas eu concordo contigo plenamente. Mas cuidado, e eu né? já citei exatamente essa frase. Nem tudo é espiritual. É importante uma visão holista. O que é o holismo? Uma visão do todo. Tu és esse ser orgânico, constituído de células, moléculas, átomos, neuroquímica. Elas afetam, sim, o teu Sim, às vezes dá cotidiano, um o teu pânico, humor. que nem carro, né? Sim, muitas carrinho. vezes o que eu já presenciei algumas aberrações, a pessoa acordou com o braço dormente, porque é mediunidade. Muitas vezes é um problema neurológico da pessoa, Óbvio. vai procurar um neuro. Ou dormiu de mau jeito. Sim. Ou tu tem fortes dores na cabeça, né? Porque é uma mediunidade que tu tem que desenvolver. Eu já presenciei isso, hein? Eu era adolescente, tinha um senhor que estava começando a médium espírita e impediram ele de fazer todo um tratamento. Isso é mediunidade, tem que desenvolver. Resumindo, passaram-se alguns anos, ele na verdade tinha um tumor no cérebro. Retirou o tumor, melhorou tudo. Tá? Então, assim, nem tanto o céu, nem tanto a terra. É o que eu sempre digo, o caminho do meio, gente, tá? Sem os excessos. Observe os dois lados. Tá? Cautela. Coloque a contraprova os dois lados, tenha cautela. Tá? E eu acho que o maior diagnóstico, a pessoa que melhor pode fazer um diagnóstico, apesar, e aí tu posso até discordar de ti, Sim. ou tu discordar de mim, mas eu acho que ainda é o próprio ser humano. O que está acontecendo comigo? Né? Por que eu estou assim? Se tu não achar o porquê, aí eu concordo, vai procurar ajuda, mas não fique naquele estado, o que está acontecendo comigo, né? É a pessoa... Vai procurar ajuda. A pessoa tomar as rédeas da sua vida. Exatamente. Isso que eu digo para a pessoa. Esse é um dos fundamentos também Não fica ali martelando também naquela... da terapia, seja a terapia psicológica ou das terapias alternativas. Nesse sentido de libertar o ser. Tu assume a direção da tua vida e não mais postergar isso ou entregar isso, terceirizar isso para os outros. Porque muitas vezes as pessoas terceirizam a sua vida para os vizinhos. Isso. Eu só faço o que os vizinhos meio aprovam, né? Aquela velha história da sociedade, né? Isso, é o que a família quer. E aí tu vai te anulando enquanto ser. Tá? É importante muito isso. Tu ter que questionar qual é o meu papel aqui, neste planeta, nesse mundo, nessa vida. A vida que eu estou vivendo está conforme as minhas crenças, os meus ideais. O que eu posso fazer para mudar? Okay. Tá? E nesse sentido. Giovanni, sabe que eu ficaria conversando contigo um tempão, né? Eu adoro. Vou te chamar várias vezes. Hein? Obrigado, Muito gente. obrigado por ter vindo. Obrigado mesmo também. O programa Paulo Goia continua. O meu nome é Paçoquinha. Na verdade, Paçoquinha é um personagem que foi criado para o hospital Santa Luzia, ou em geral, e é um personagem que a gente faz humanização. A gente vai no hospital e a gente alegra o paciente. Traz o paciente de uma forma depressiva, vamos dizer assim, triste, né, por estar num lugar onde ele não gostaria de estar, que não é a casa dele. E a gente vai lá para animar. Eu faço parte faço faculdade de fisioterapia na Ubra Torres, e tem um grupo chamado Fisioalegre. E tem um outro que eu participo também, que é o Amor é Contagioso. Né, os dois têm uma página no Facebook e mostram todas as nossas ações, tá? Seja em hospital, em creche ou em asilo. Fazemos um trabalho totalmente gratuito. Não cobramos nada para fazer isso, porque a gente trabalha por amor e por amor ao ser humano, amor ao próximo. E todos os palhaços têm um segmento que palhaço não é só fazer palhaçada. Palhaço, ele mexe com humanização, trazer o humano de volta, né? Trazer o riso de volta, né? O palhaço foi usado hoje em dia agora como agressivo, até assaltos, e não é. E a gente fica muito triste porque a gente faz um trabalho com muito amor, com muita dedicação ao próximo. E a gente, na verdade, a gente fica muito abalado com essas histórias. Mas não perdemos nunca a nossa graça, nunca a nossa energia para levar o bem, sempre o bem, a um paciente, a uma recuperação. Esse é o nosso maior propósito. Então, todos os palhaços hoje seguem Patch Adams, que é o cara que começou essa história e até hoje está vivo, trazendo essa belezura que é o riso.